Se liga só nesse gráfico animado que eu acabei de criar no Python. Eu tenho aqui a cotação do dólar em reais, né, ao longo do tempo, de uma maneira animada, né? Então, ao longo do tempo, eu vou povoando esse gráfico aqui, mostrando essa flutuação do dólar aí, que chegou a bater nos últimos tempos, aqui em 2024, a casa ali dos 5,70, o que é um negócio extremamente absurdo, né? Então, pessoal, isso aqui é um recurso interessantíssimo, né? Olha só como ele vai mostrando aqui essa oscilação de preço ao longo do tempo. Esse aqui é um recurso que eu garanto para você que vai causar um fator uau, aí, um fator impressionador nas suas apresentações. Você quer mostrar ali uma mudança muito drástica ao longo dos anos, por exemplo, isso aqui vai te ajudar muito a ter um poder ali de persuasão muito maior, tá bom? Ficou interessado e quer saber como que a gente cria um gráfico desse? Vem comigo que eu vou te ensinar na prática no vídeo de hoje. Bom, pessoal, então, para criar esse gráfico animado da cotação do dólar ao longo do tempo que eu mostrei para vocês na introdução do vídeo, a gente vai precisar seguir 4 passos básicos aqui, tá? O primeiro passo é importação, né? Importação das bibliotecas necessárias aqui, tá? Então, a importação das bibliotecas, quais são elas, né? Eu já tenho aqui as bibliotecas que a gente vai utilizar. Então, basicamente é o Pandas. A gente vai utilizar o Pandas aqui para manipular os dados de cotação que a gente vai obter do dólar ali através da API do Yahoo Finance, tá? E até sobre isso, pessoal, tem um vídeo aqui no canal em que eu explico um exemplo muito prático ali, muito interessante de como você obtém cotação e indicadores fundamentalistas de ações utilizando Yahoo Finance. É uma biblioteca muito legal para os seus projetos pessoais aí, tá? Então vou deixar aqui esse vídeo na sugestão. Bom, e eu vou utilizar duas bibliotecas que provavelmente você já conhece, que é o Matplotlib e o Seaborn, para gerar os gráficos, tá? Então essas são todas as 4 bibliotecas aqui que a gente vai utilizar para o nosso projeto de hoje, tá? Bom, o segundo passo aqui, pessoal, diz respeito à obtenção da cotação do dólar. Então a gente vai utilizar o Pandas e o Yahoo Finance para obter, né? O Yahoo Finance para obter a cotação do dólar e o Pandas para fazer algumas transformações, algumas manipulações dessas cotações e usar o data frame, né, ali dessas cotações para no terceiro passo a gente gerar de fato o gráfico, tá? Bom, pessoal, então para obter a cotação do dólar, a gente vai, como eu disse, né, precisar instanciar alguns objetos. Então o primeiro objeto é o ticker, e aí eu preciso passar para ele qual que é o código do objeto de cotação ali que eu quero obter essas informações, né? No nosso caso, a gente quer obter a cotação do dólar para o Brasil, né, para o câmbio em relação à moeda brasileira. Então o código que a gente usa aqui para obter as cotações do dólar em real, né, é esse aqui, USD BRL igual a X, tá? Então esse é o código aqui. Isso aqui é uma padronização da biblioteca Yahoo Finance, tá? E aí a gente vai pegar do ticker do dólar, né, da cotação do dólar, a gente quer pegar o histórico de cotações, tá? Dia a dia ali do dólar. Como que a gente faz isso? A gente pega o history, né, o histórico dessas cotações. Só que aqui, pessoal, eu preciso definir também o período de tempo que eu quero obter essas cotações. No caso, eu quero 1 ano. E se eu quisesse 2 anos? Eu colocaria aqui 2 anos, tá bom? No nosso caso, a gente vai trabalhar com um período de 1 ano, tá? E eu também, para esse data frame, eu também utilizo aqui uma função do Pandas, que é o Reset Index, tá? Por padrão, aqui no Yahoo Finance, o índice desse data frame ele vem setado como a data, tá? E aí eu faço essa pequena manipulação aqui do Reset Index para que a data ela seja uma coluna e não o índice do data frame, tá bom? Então, vamos fazer aqui um print df.sample, ou seja, uma amostra de tamanho 3 aqui, tá bom? Vou salvar isso daqui e vou executar a via. Então eu venho aqui em cima, né, eu dou um Ctrl J, ativo o terminal, e aí vou digitar Python e o nome do meu script.py, né? Então no meu gráfico no meu caso é gráficos animados 2.py. Dou um Enter aqui para ele executar, tá? Ele está obtendo a cotação. Vou lá, pessoal, a gente já tem aqui o nosso data frame, onde eu tenho uma coluna de data, com a data da cotação, open, que é a valor de abertura daquele dia, né, quanto que estava valendo o dólar, o maior preço daquele dia, né, e o menor preço, e também o close, tá? O close é daquele dia ali que a gente está obtendo, né, a cotação, quanto que o dólar fechou de fato, qual foi o valor de fechamento ali do dólar, tá? E aí tem o dividendo aqui, né, algumas outras informações que a gente não vai utilizar. Bom, então, eu vou apagar aqui o print e vou apenas pegar a informação, né, das colunas que eu vou utilizar nesse vídeo. Que no caso vai ser o df, acesso aqui, o data, que está escrito aqui como date, né, e o close. E aí eu vou aproveitar para renomear essas colunas. Então, df.relay, coluna close, eu vou, na verdade eu vou mudar isso aqui um pouquinho, né? O close e o date aqui eu vou mudar, né? Então o date vai se chamar data e o close vai ser o valor aqui do dólar, né? Valor, estou chamando isso aqui de valor. Vou dar um Ctrl S, vou dar aqui um print df.sample3, tá? Para ele pegar ali uma amostra aleatória de tamanho 3 desse data frame. Vou rodar de novo aqui no meu prompt de comando. E aqui a gente já tem, né? A coluna data,
e o valor de cotação, né, de close ali, do fechamento de cotação do dólar daquele dia, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente encerra o nosso segundo passo, que é a obtenção da cotação. O terceiro passo é criar o gráfico de fato animado, que a gente vai utilizar para mostrar a cotação ao longo do tempo, tá? A gente vai utilizar, então, a biblioteca Seaborn e a biblioteca Matplotlib. E aí, pessoal, antes de fato povoar o nosso gráfico com dados, eu vou definir algumas características padrão ali desse gráfico que eu estou criando, tá? Então eu vou utilizar o PLT, né, o Matplotlib, para fazer essas configurações. Então, primeiro é o tamanho da figura. Eu vou utilizar aqui o padrão 12 por 6 pixels, tá? E aí eu defino aqui a cor do plano de fundo desse gráfico. No caso, eu vou utilizar um Dark Grid, tá? E aí eu utilizo o próprio estilo aqui do Seaborn, tá? Que eu estou chamando de SMS. Utilizo aqui o title do PLT para definir qual que vai ser o título do meu gráfico. Então, no caso, vai ser a cotação do dólar ao longo do tempo, animado, né? E aí, eu também defino qual que é o título do meu eixo X e o título do meu eixo Y. Então, o eixo X vai se chamar data e o eixo Y, valor, né, do dólar, tá? Aqui em reais, beleza? E aí, eu defino também para o eixo Y, que é o valor do dólar, tá? Um limite inferior e superior, tá? Então, para não ficar um gráfico com uma amplitude muito grande de valores do eixo Y, eu vou dizer aqui para o Matplotlib que eu quero o eixo X aqui entre 4 e 6 reais, né? Que é o valor que quando eu analisei a série histórica, é o valor que o dólar nunca ultrapassa, né? Por enquanto. Então, ele vai variar de 4 a 6 reais, tá? E aí eu vou fazer uma pequena rotação nos valores de data que aparecem no eixo X, tá? Ao invés de eles aparecerem na horizontal, eles vão estar a 45 graus, tá? Esse rotation 45, ele faz exatamente isso. Bom, e agora de fato, pessoal, a gente vai começar a povoar nosso dado com informações de cotação do dólar. Qual que vai ser a nossa estratégia para criar o nosso GIF no final das contas, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar cada elemento do meu data frame, ou seja, cada cotação ao longo do tempo do meu histórico ali de um ano, e vou plotar um a um. Então eu vou fazer um looping para percorrer cada um desses valores ao longo desse um ano de cotações aqui que a gente vai ter. E aí, a cada interação desse looping, né, eu vou plotar aquele valor no gráfico, né? E a minha estratégia aqui vai ser o seguinte, à medida que eu ploto um valor, eu vou salvar esse gráfico, então no começo vai ser um valor apenas, né? Eu vou salvar esse gráfico como uma imagem, tá? E aí, à medida que eu for povoando esse gráfico com mais dados, né, à medida que eu for iterando isso, eu vou ter várias imagens. E cada uma dessas imagens vai ser uma evolução ao longo do tempo da cotação do dólar. Essa vai ser a nossa estratégia aqui para criar o nosso gráfico animado. E por fim, depois eu só pego todas essas imagens que eu salvei e crio um GIF aqui utilizando uma biblioteca do Python, tá bom? Então, vamos criar o nosso laço aqui para percorrer cada um dos elementos de valores ali de cotação do dólar ao longo do tempo. Para isso, então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu fiz um laço de i em um range de 1 até o tamanho do meu data frame. Ou seja, eu estou pegando o primeiro elemento ali do meu data frame até o último elemento do meu data frame, tá? E aí eu estou criando um data frame novo que vai ser o dólar. O que vai ser o data frame dólar? Ele vai ser o df.iloc, o df aqui é o data frame com a cotação, e o iloc é uma função do pandas que vai permitir com que eu pegue todas as linhas, né, até uma linha i que eu estou definindo. Ou seja, a cada iteração eu estou pegando a primeira linha até a linha i do meu data frame, tá? Então, por exemplo, na primeira iteração eu estou pegando exatamente a primeira linha. Na segunda iteração eu vou pegar a primeira e a segunda. Na terceira iteração eu vou pegar a primeira, a segunda e a terceira, tá bom? Então essa vai ser a nossa lógica. Eu posso até printar aqui, pessoal, esse dólar, esse data frame dólar aqui. Eu vou colocar um head, embora não seja preciso, tá? Head 3 aqui pra gente... Acho que eu vou até tirar o head 3, eu vou colocar só o dólar mesmo pra gente ir vendo a evolução, tá? Então eu vou dar um CLS aqui no terminal e vou executar o meu script aqui de geração, tá vendo, ó? Aqui, ó, tá bem rápido, né, ó, mas reparem que ao longo do tempo ele vai imprimindo o meu data frame e vai atualizando, né? Linha a linha ele vai povoando esse data frame dólar aqui, que vai ser o nosso data frame temporário, tá? Então, ó, inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, na primeira interação aqui, ele tem apenas 2 elementos, depois ele passa... aqui eu acho que ele não vai mostrar tudo, né? Mas olha, ele passa de 190 para 191 linhas, depois 192 linhas, tá? E assim por diante, tá? Quando a gente faz esse print aqui no terminal, ele acaba ocultando algumas linhas, tá? Por isso que as primeiras interações não estão aparecendo. Mas, por exemplo, na interação 190, ele dá lá o print do DF com 190 linhas, depois na próxima interação ele dá o print das primeiras 191 linhas do data frame, depois na próxima interação 192 e assim por diante, tá bom? Então essa é a nossa lógica. Agora, pessoal, a gente vai precisar plotar de fato o gráfico, plotar esses dados no gráfico, tá? Como que a gente vai fazer isso? Bom, aqui eu vou utilizar o Seaborn Line Plot, ou seja, um gráfico de linha, tá? E aí eu vou definir aqui, pessoal, que o meu eixo X vai receber o data, né, a coluna data ali do meu data frame, e o Y vai ser o valor de cotação, tá? Assim como a gente tinha definido ali os títulos anteriormente nas linhas de código ali, né, de 17 até 23. E aí, qual que vai ser
o data frame que eu vou utilizar, pessoal? Eu não vou utilizar meu data frame original, porque ele contém todos os dados, né? A cada interação eu quero plotar linha a linha da minha cotação, né? Então eu vou utilizar o data frame que eu estou criando aqui dentro do laço, que é o data frame dólar, beleza? Bom, feito isso, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai, depois aqui, né? Inclusive, eu vou executar esse código só para vocês verem como que tá ficando aqui a junção, tá? Mas antes de gerar o gráfico, a gente precisa colocar uma função do matplotlib que vai permitir com que a gente gere um gráfico, espere um tempinho, gere o próximo gráfico, né? Que vai ser a nossa próxima valor de cotação, e ele vai fazendo isso ao longo do nosso looping aqui que a gente acabou de criar, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai colocar o plt.pause, tá? plt.pause, e aqui o intervalo de tempo entre uma geração e outra do nosso gráfico, em segundos, tá? Então aqui eu vou colocar um intervalo de tempo relativamente pequeno, tá? Vou colocar 0.01 segundo, tá? Isso aqui é um intervalo entre cada gráfico gerado, tá? Em segundos, beleza? Em segundos aqui. Beleza, pessoal? Então, assim, só explicando aqui para ser bem claro o que a gente está fazendo, tá? Vamos lá. A gente criou um laço para percorrer linha a linha do meu data frame original de cotação do dólar no período de 1 ano, tá? E aí, para cada vez que eu estiver iterando nessa linha, eu vou plotar esses valores, né? Então, na primeira iteração, eu vou plotar a primeira linha do data frame, na segunda iteração, eu vou plotar os 2 primeiros valores e assim por diante. E aí, eu estou criando esse gráfico com esses valores, tá? Na última iteração que a gente tiver, a gente vai ter esse data frame dólar igualzinho o DF, né? Porque eu vou pegar todas as linhas daquele meu data frame ali original, tá bom? E aí, cada iteração dessa vai me gerar um gráfico. E é como se eu estivesse sobrepondo esses gráficos ao longo do tempo. Só que eu vou sobrepor esses gráficos numa velocidade, né? Com um delay entre um e outro de 0.01 segundos. Então, vamos rodar aqui para ver como que fica o nosso código até aqui, tá? Então, eu vou rodar aqui. E aí, pessoal, trazer aqui para outra tela, ó. A gente já tem o nosso gráfico animado ao longo do tempo. Olha só que bacana, tá? Ele vai gerando aqui, ó, a gente já está em 2023, dezembro, né? Já está em janeiro de 2024. A gente consegue perceber aqui a evolução do dólar ao longo do tempo, né? Olha só que bacana, já está em abril. Aí ele começa a subir, né, nos últimos meses aqui de 2024. Então no mês 6 aqui ele já começa a bater ali a casa dos 5,60, 5,70, né? E aqui começa a diminuir depois, né? E subir de novo. Olha só que bacana, né? Esses últimos meses. E aqui ele fechou, né? Então, depois que ele termina de executar o código, ele já encerra e fecha o gráfico, tá? Para ele não fechar o gráfico depois de ele terminar a execução, a gente vai colocar aqui, fora do looping, tá? Um plt.show, porque ele vai manter, depois que a gente executar, né? Depois de ele terminar todos os loopings, ele vai manter o gráfico exposto ali para o usuário, tá? Então esse é só um detalhe aqui pra gente. Bom, o último passo, então, pessoal, é a gente salvar, a cada interação dessa, a gente salvar as imagens de cada um dos gráficos. Então, por exemplo, primeiro looping, eu tiro uma foto daquele gráfico. Segundo looping, eu tiro outra foto. E eu vou tirando fotos até eu ter as fotos de todas as evoluções de cotação do dólar ao longo do tempo, ou seja, de cada um dos gráficos que eu estou gerando no meu looping, tá? Como que eu faço isso, pessoal? Bom, para salvar uma imagem, eu vou utilizar o plt.savefig, e aí eu vou selecionar uma pasta aqui no meu computador, que vai ser a pasta imagens, e eu vou salvar esse arquivo com o nome i.png. O i é o valor que a gente está gerando na interação. Então, por exemplo, o primeiro valor de i vai ser 1, né, que ele começa aqui no range 1, e o último valor de i vai ser exatamente o tamanho de linhas, né, que eu tenho no meu data frame ali original, tá, de cotação do dólar. Então, eu vou ter um monte de imagens com valor 1, 2, 3, 4. Só que aqui, pessoal, tem um ponto, tá? Eu posso salvar uma imagem a cada iteração que eu estiver gerando. Porém, se eu tiver um data frame muito grande, pode ser que isso fique pesado e até inviável do ponto de vista computacional aqui, né? Se eu tiver um data frame com 1 milhão de linhas, não faz sentido eu salvar uma imagem para cada iteração, tá? O que eu faço, pessoal, para fazer isso, tá? Para contornar esse tipo de problema aqui computacional, com data frames muito grandes. Eu vou salvar uma imagem, mas não a cada iteração. Eu vou salvar uma imagem a cada, por exemplo, 10 iterações. Olha só que bacana. Então, ao invés de salvar uma imagem para cada interação, eu defino aqui um intervalo de tempo que eu vou salvar as minhas imagens, tá? Nesse caso, eu estou utilizando um intervalo de 10. Quanto menor esse intervalo, melhor vai ser o seu GIF, tá? Quanto mais imagens você tiver para gerar seu GIF, melhor do ponto de vista ali de qualidade da imagem, tá? Mas com 10 aqui eu testei e ficou bom, tá? Então, deixa eu só mostrar para vocês que na estrutura do meu projeto tem uma pasta chamada imagens. Ela tá vazia, tá, pessoal? Vou até mostrar aqui no Windows. Ela tá vazia, tá bom? Aí, pessoal, conforme a gente executar esse código, vamos ver que essa pasta ela vai ser povoada se tudo der certo. Então, eu vou dar um CLS e vou gerar aqui, né, rodar o meu código novamente. Ó, então, aqui ele está gerando o gráfico. Ó, reparem que a aba imagens está sendo povoada, perfeito? Então, ele está rodando aqui o código, né? Reparem que a execução do código está até mais demorada do que a execução original, tá?
Ó, e aqui, pessoal, ele já está no final de execução do código, né? Reparem que eu já tenho muitas imagens ali, né? Imagens serão geradas a cada 10 iterações. E aqui eu já tenho o meu gráfico completo, né? Todas as cotações do último ano aqui do dólar para o real. Reparem que agora essa janelinha não fechou, né? Porque a gente deu lá o plt.show, como eu falei para vocês. Bom, pessoal, então, feito isso, eu posso fechar aqui, né? Ele já executou meu código, vou dar um CLS. Feito isso, já tenho o que eu preciso aqui para gerar o meu GIF, que vai ser o trabalho final que a gente vai, do nosso projeto aqui, né? Que a gente vai desenvolver para o nosso projeto. Então, com as imagens do meu gráfico salvas, agora eu preciso de um outro script que leia todas essas imagens e gere, de fato, um GIF para eu poder utilizar ali numa apresentação, né? Para melhorar o meu storytelling, tá? Como que eu vou fazer isso, pessoal? Então, para gerar aqui o GIF, de fato, eu vou utilizar a biblioteca Image.io. E eu vou utilizar a versão 2 dessa biblioteca, tá? Eu vou utilizar o alias Image.io para puxar todos os módulos dessa biblioteca aqui, tá bom? E eu vou utilizar uma outra biblioteca que já é padrão aqui do Python, você não precisa instalar, que é o OS, tá? Para eu interagir com o sistema operacional. Bom, o primeiro ponto é definir algumas variáveis aqui. Então eu vou definir a variável, deixa eu só minimizar aqui para ficar melhor, diretório das imagens, ou seja, eu preciso passar o path, né, o caminho onde eu salvei as minhas imagens do gráfico que a gente gerou anteriormente, tá? No meu caso, tá na pasta raiz aqui do meu código, na pasta imagens, tá? Que é aquela que eu mostrei para vocês. Então, dentro da pasta imagens, eu tenho todas as imagens ali que eu quero utilizar para gerar o meu GIF, tá? E aí eu preciso definir o nome do meu GIF, tá? No meu caso aqui, eu vou utilizar a cotação, né, o cotacão, underline $.gif. Eu preciso definir também, né, nesse nome aqui, a extensão .gif para dar tudo certo, tá? Depois disso, pessoal, tem dois passos aqui que a gente precisa fazer, três, na verdade, que o primeiro é listar todos os arquivos dentro dessa pasta, né, desse diretório imagens, tá? Então, eu uso os.listdir. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai mapear todos esses nomes, né, de imagens que estão salvas aqui dentro da pasta imagens. Tá? Então, ele vai salvar, por exemplo, 10.png, 20.png. Vamos até comentar as outras linhas do código, antes de eu mostrar para vocês, e vamos printar qual que é o resultado disso para ficar mais claro. Print arquivos, e aí eu vou executar esse código aqui, Python gif, né, gif.py. Olha só, então eu tenho aqui dentro de uma lista todos os nomes de arquivos. Porém, pessoal, é importante aqui que a gente junte esses nomes aqui com o diretório original, para que quando a gente for acessar cada uma dessas imagens, a gente não tenha nenhum erro, tá? Que aí, o que eu faço aqui? Eu utilizo de novo a biblioteca OS, deixa eu descomentar essa parte aqui, OS, e aí, o que eu faço? Eu faço um join de paths. Quais paths, pessoal? Quais diretórios? O diretório das imagens, que é aquele original, com o arquivo, tá? Então, reparem que agora a gente vai ter o diretório completo para, de fato, conseguir acessar cada uma das imagens, tá? Vamos dar um CLS aqui para limpar o terminal, executar de novo, e olha só, agora eu tenho o diretório e o nome de cada uma das imagens. Reparem que aqui tem um contrabarra, né? Duas contrabarras aqui. A gente precisa, automaticamente o Python já fez isso pra gente, né? Mas se a gente utilizar uma barra só, a gente vai ter problemas para acessar o arquivo, tá? Bom, agora, o que falta a gente fazer? Reparem aqui, pessoal, que as nossas imagens, ó, a 10, depois vem a 100, as nossas imagens não estão ordenadas pelo nome, ó. Depois vem 90, né, 30. Então, se a gente gerar dessa forma, o GIF vai ficar todo quebrado, né? Porque ele não está numa ordem cronológica. Aí a gente vai precisar ordenar esses arquivos aqui dessa minha lista, tá? Como que a gente faz isso, pessoal? A gente vai utilizar o comando sort. Eu vou pegar arquivos.sort, né? Arquivos completos, na verdade, aqui. De fato aqui tem só um probleminha que eu vou inverter a ordem, tá? Antes de gerar o diretório completo, eu vou ordenar esses arquivos que eu mapeei anteriormente, né? Que é só o nome da imagem. Então eu vou dar um arquivos.sort. E como que eu vou ordenar, pessoal? Eu vou pegar o número de cada um, dos nomes que compõem a imagem. Como que eu faço isso? Eu pego o valor o nome da imagem e dou um split pelo ponto e pego o primeiro elemento. O primeiro elemento, quando eu faço esse split, vai ser sempre o número, né? Então, nesse caso, eu estou ordenando a minha lista aqui de elementos, né, de nomes de imagens, pelo número que compõe cada um dos nomes das imagens que eu tenho ali, tá? Vamos dar uma olhada aqui como que ficou ordenado, então, o nosso, ver se deu certo, né, esse ordenamento aqui do nosso diretório. Ó, reparem que agora eu tenho 10, depois, aqui eu acho que deu errado, né? Eu tenho, assim, pessoal, a gente tem que fazer o ordenamento em cima não do arquivos, né? Então, vamos voltar esse código para cá, mas não em cima dos arquivos, mas em cima do arquivos completos, né? Que é com o diretório ali, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou printar o arquivos completos. Acho que agora vai funcionar da maneira como a gente espera, tá? CLS aqui para limpar, GIF, e não deu certo. Bom, pessoal, identifiquei aqui onde a gente estava errando. E aí, basicamente, pessoal, eu preciso fazer duas quebras, né? Deixa eu só comentar essa linha para a gente lembrar aqui. Ó, gif.py. Então, o que está acontecendo? Eu estou gerando o nome do arquivo completo com as duas contrabarras. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é splitar
cada uma dessas strings aqui em função das contrabarras, pegar o primeiro elemento, que vai ser aqui, que vem depois das contrabarras, que vai ser o 10, né, no caso aqui do imagens10.png, vai ser o 20 aqui no caso do ponto .png ali, e aí, pessoal, fazer um outro split em cima disso em função do ponto, tá? Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter somente o número, né? Então eu vou pegar o primeiro elemento aqui desse split, que vai ser o próprio número em questão, tá? Que é basicamente essa linha de código aqui, tá? Eu sei que pode parecer um pouco confuso, né? Mas vocês podem, quando vocês estiverem desenvolvendo o script, fazer o split parte a parte para você ir vendo como que ele funciona na prática, tá bom? Então, ó, agora é para dar certo, né? Vamos rodar aqui de novo. Agora, de fato, a gente tem em ordem cronológica aqui, né? O 10, depois o 20, 30 e assim por diante até o 260, que é a última imagem. Feito isso, agora, de fato, a gente vai criar o nosso GIF com o image.io, tá? Então eu utilizo aqui o comando if, né? Image.io getWriter, e aí eu falo qual que é o nome do arquivo. Então o nome do arquivo vai ser o file name, que é a variável que recebe cotação $.gif, e aí o mode vai ser o i, tá? Esse mode i significa que são várias imagens que ele vai utilizar, e não apenas uma ali para gerar o nosso file name ali, o nosso GIF, né? E aí eu vou utilizar esse objeto como writer, tá? E aí, para cada um dos arquivos que eu tenho no meu diretório de arquivos completos, que eu mostrei para vocês anteriormente, eu vou acessar essa imagem com a imagem.io, e aí, né, eu tô fazendo isso aqui nessa linha de código, né, eu leio a imagem do arquivo, tá? E aí eu basicamente faço o quê? Eu pego o objeto writer, que é o nosso GIF, e appendo, né, ou seja, incluo aquela imagem que eu acabei de ler na linha anterior. Então o que eu fiz, pessoal? Eu fiz um loop para percorrer todos os arquivos que eu tinha acabado de mapear, né, que são todas as minhas imagens do gráfico ali da cotação. E aí, a cada arquivo novo que eu estou lendo, eu incluo isso no meu GIF, tá? Então, eu estou pegando imagem por imagem e jogando uma depois da outra para gerar o meu GIF. Por isso que é importante fazer aquele ordenamento que eu comentei com vocês, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso código. E aí, eu comentei essa linha do print, tá? A gente não precisa mais disso. Vou dar um Ctrl S, CLS para limpar o terminal, rodar o script aqui. E olha só, ele rodou corretamente. E aí, eu vou abrir o arquivo cotacão, né? $.gif. E olha só, a gente já tem o nosso gráfico aqui animado, né? Deixa eu fechar e abrir de novo. Nosso gráfico animado da cotação do dólar ao longo do tempo. Muito bacana, né, pessoal? Isso aqui é uma ferramenta poderosíssima para você contar melhor as histórias ali nas suas apresentações que envolvem gráficos, que envolvem mudanças de comportamento ao longo do tempo. Eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar muito aí no seu dia a dia, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, deixa um like e também compartilhe, se possível, aqui para ajudar o canal. Compartilhe com mais pessoas, para que cada vez mais a gente divulgue conhecimento de qualidade para todo mundo. Tá bom? É isso então. Fico por aqui e eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Um abraço.